calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso, deixe viver. Isto devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque ele me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso, deixe viver. Isto devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque ele me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Você tá bem? Espero que sim. Em meio ainda ao fim de semana de Páscoa, eu gostaria de fazer uma segunda reflexão contigo, à luz da palavra do Senhor. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, os versos que vão de 8 até 17, diz assim: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Enquanto os judeus ainda celebravam resquícios da Páscoa e usufruíam do sábado, o dia do descanso sagrado para os judeus, os discípulos de Jesus ainda amargavam o luto por terem perdido o seu mestre, por terem perdido o seu amigo, por terem perdido aquele a qual eles já reconheciam como sendo o Senhor, o Messias, o Cristo, o Deus encarnado. Talvez eles ainda estivessem remoendo o sentimento de culpa por terem abandonado, por terem negado, no caso de Pedro,
Talvez eles ainda estivessem um tanto frustrados com o desfecho que a história deu, um tanto decepcionados por Jesus não ter manifestado um poder a ponto de destituir o poder romano, como muitos judeus esperavam. E apesar de Jesus ter advertido diversas vezes que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue às autoridades e crucificado, morto, suspendido no madeiro, assim como a serpente de bronze foi feito por Moisés no deserto a fim de convergir a humanidade para ele e perdoar os pecados dos homens, a verdade é que ninguém, mesmo avisado, está preparado para lidar com a morte de alguém que é querido, que é amado. E com os discípulos não é diferente. A morte é sempre assustadora, a morte é sempre surpreendente, a morte é sempre sofredora. E estes homens e mulheres, tendo caminhado com Jesus durante 3 anos, não estão imunes ao sofrimento que ela proporciona. Mas é intrigante pensar que, apesar de o vínculo que os unia, no caso Jesus, o seu mestre, ter sido retirado, ainda assim eles permaneciam unidos, juntos. Ainda assim eles partilhavam do pão, ainda assim eles comiam da mesma mesa, ainda assim eles acolhiam o luto um do outro e estavam juntos, reunidos em um mesmo lugar. Porque eles compartilhavam de um mesmo propósito, eles compartilhavam de um mesmo espírito, eles compartilhavam de uma mesma fé. Aqueles homens e mulheres estavam compartilhando de uma mesma esperança e compartilhavam do mesmo ensinamento. Ou seja, as palavras de Jesus, escritas aqui no capítulo 15, mas desde o capítulo 14 do Evangelho de João, até as orações feitas no capítulo 17, que antecedem a prisão de Jesus, todas aquelas palavras ficaram cravadas no coração daquelas pessoas. E dentre elas todas é justamente o vínculo que as une. A necessidade de obedecer a Deus em amor. Ou seja, amar a Deus implica em obedecer. Obedecer implica em amar. As duas coisas nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, elas não se desvinculam. A manifestação de amor que damos a Deus não é celebrações, não é festejos, não é nada disso. É amor. Em plena Páscoa, Jesus não estava necessariamente festejando, ele estava na cruz, morrendo, para que o pecado dos homens fosse expiado. Ele estava obedecendo à vontade do Pai, em amor para com os homens. E o propósito dele é que os homens façam o mesmo movimento, que amem a Deus manifestando o amor uns para com os outros. Essas pessoas permaneciam unidas e eu imagino que ecoava no coração, na mente delas, não somente as palavras de Jesus, mas também as palavras de Pedro em declaração à fé que ele tinha em Jesus. Quando ele diz, para quem iremos, se só tu, Jesus, tem palavra de vida eterna? Se o que o Senhor ensina não é a verdade, o que mais é a verdade? Se o que o Senhor fala e faz não é verdade, não é bom, não é a vontade de Deus, o que mais seria? Se o Senhor não é o Messias, quem mais poderia ser? Quem poderia ser como o Senhor? Se o Senhor não é a nossa esperança, onde mais poderíamos depositar esperança? Se o Senhor não é a fonte da vida ou a manifestação plena da vida, aonde mais nós encontraríamos? Ou seja, o sentido da existência desses homens e mulheres estava em Cristo Jesus. Estava fixado, firme, alicerçado, preso a Jesus. Não existia para onde ir. Não existia mais um meio de vida, uma forma de viver em plenitude, senão com Jesus, em obediência a Jesus, praticando aquilo que Ele nos mandou fazer. A gente precisa olhar para a história e para toda a narrativa que Jesus faz e perceber que o convívio com um Deus de amor revelado e manifesto, encarnado na figura de Jesus, faz com que os seus discípulos assumam uma identidade própria e necessária dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são aqueles que amam o seu semelhante. São aqueles que obedecem ao Pai cumprindo o seu mandamento, ou seja, amar ao seu semelhante, dando continuidade ao que foi construído pelo Senhor durante a sua caminhada e foi consumado na cruz. Porque a cruz do Calvário é sim um sinal pleno de redenção,
para com os homens, de pacificação de Deus para com os homens, de regeneração da humanidade, de esperança para a humanidade, de perdão para a humanidade, mas também é um marco, é um exemplo a ser seguido de amor de Deus para com os homens, um exemplo pleno de como é amar alguém. Jesus diz: ninguém ama mais do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus está falando dele. Jesus é como se estivesse dizendo: ninguém ama mais do que a mim, e vocês verão logo, eu darei a vida por vocês. E ele diz: façam o mesmo. A gente pode pensar então, como eu posso seguir e obedecer isso que Jesus nos ensina? Preciso eu morrer por um amigo para demonstrar o verdadeiro? Não. Quando Jesus diz que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo, não necessariamente está falando de morte. Sim, foi no caso dele. Mas dar a vida pelo seu amigo, dar a vida pelo seu semelhante tem a ver não com morte, mas com doação. E doação se faz em vida. Tem a ver com comprometimento, tem a ver com dedicação, tem a ver com atenção, tem a ver com se colocar no lugar alheio, tem a ver com perdoar, tem a ver com ser gracioso, em ser misericordioso com o outro, em ser paciente, em ser benigno, benéfico para com o outro. Essas são características de amor, de uma doação generosa, verdadeira e voluntária ao próximo. Nós, discípulos de Jesus, carregamos conosco essa marca. É bem verdade que às vezes esquecemos, tropeçamos, falhamos nesse propósito, mas isso não anula o fato de que somos comprometidos. Alguém pode estar comprometido com a sua nação e ir à guerra por ela, e ainda assim morrer na guerra. Nós tropeçamos, falhamos, não somos perfeitos. A marca do discípulo de Jesus não é a perfeição, mas é a confiança num Deus perfeito, e que, sendo perfeito e tendo dado uma demonstração de perfeito amor, é tolerante e totalmente solidário com as nossas imperfeições. Então, amado irmão e amada irmã, eu te convido a olhar para a cruz de Jesus, não apenas como um sinal de salvação da minha pessoa, da sua pessoa, mas também como um desafio a dar continuidade àquilo que na cruz foi demonstrado, a saber, o amor de Deus para com os homens. De forma que nós somos feitos, como diz o apóstolo Paulo, ministros da reconciliação, de forma que clamamos ao mundo: reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com amor, reconciliem-se com o Senhor que os ama, os perdoa, e que eu e você sejamos um instrumento desse amor de Deus nessa terra. Que nós possamos ser conhecidos como discípulos do Senhor, não porque frequentamos a templos, não porque fomos batizados nas águas, não porque participamos de ceia, não apenas por causa das nossas liturgias e das nossas tradições, mas principalmente porque dia após dia nós dedicamos e dispensamos amor sobre aqueles que estão ao nosso redor, sobre o nosso semelhante. Seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar, que a luz de Cristo, que é o amor, brilhe em nós, e que isso seja uma demonstração de plenitude de vida, que nós possamos honrar o sacrifício de Cristo, obedecendo seus mandamentos, permanecendo no seu amor, e isso só faz amando o próximo. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite. Um grande abraço, saudade de todos vocês. Deus abençoe.